Buenas tardes. Em primeiro lugar, né, eu vou falar mais pausadamente para a gente, né? Eu não falo espanhol para a gente conseguir entender. E, na verdade, o que a gente está propondo, eu vou pedir aqui a licença, né, aos meus ancestrais, às minhas ancestrais, que permitiram e permitem o tempo inteiro que eu respire, que eu viva, que eu ande, que eu coma e que eu esteja aqui. Depois quero pedir a bênção às minhas mais velhas, aos meus mais velhos, aos mais novos e às mais novas. E agradecer, né, o tempo que a gente está aqui junto e juntas, pensando e sentindo tanta coisa que a gente, por exemplo, já pensou hoje. E já sentiu, porque uma coisa completamente não está distanciada da outra, o sentir e o pensar. Né? Então eu, Cristiane, ela vai se apresentar, eu prefiro que ela se apresente do que eu apresente ela. Eu sou Andrea Dora, tem gente aqui, a maioria, muita gente já me conhece. Sou poeta, sou filha de Geni, neta de Luzia, mãe de Mirado. Sou uma mulher da Chapada Diamantina, que é uma região montanhosa que fica localizada na Bahia. Para quem... Aqui a grande maioria é do Recôncavo, onde passa o Rio Paraguaçu. Eu sou do lugar onde ele nasce, onde o rio nasce, né, nas montanhas. Então é um pouco pensando nisso que eu e Cristiane pensamos numa conversa, na verdade, em vez de fazer uma... Né, para a gente refletir um pouco sobre os sentidos, né, do baobá. E o nome do que a gente propõe da nossa reflexão é baobá, palavras de terra e escrito de água, que é a forma como a gente sente, né? E eu acho que é a forma como a gente hoje, por exemplo, já conseguimos nos encontrar. Então é muito do sentido que a gente pensou, né? Desse lugar das raízes e, ao mesmo tempo, dessas estradas de água que a gente tem, que tem nos unido, que tem nos conectado. Eu vou passar a palavra para a Cristiane, ela vai se apresentar e segue a conversa. Boa tarde, peço licença à minha mais velha, peço licença ao meu mais velho, peço licença às minhas iguais. Meu nome é Cristiane, sou uma mulher de Oxum, sou uma mulher das águas. Nós pensamos em falar sobre as águas para colocar nossas igualdades, as nossas ancestralidades, trazer as nossas lembranças, trazer à tona os nossos ancestrais. Nesses mares, no Atlântico, esse Atlântico Negro, esse Atlântico onde vários ancestrais sucumbiram, onde vários ancestrais foram dizimados, esse Atlântico, essas águas, ela é o grande Mar Calunga. São as águas que nos ligam ao continente africano, são as águas que nos ligam à África. E como o velho pescador uma vez me disse, você está vendo a água, está tudo calmo, mas ali nada está calmo, lá dentro está tudo em movimento. Tudo ali está se movendo. O tempo todo nós temos que ter muito respeito. Temos que ter muito respeito às águas, porque toda água tem mãe e todo corpo tem água. A gente tem que ter muito cuidado e muito respeito com as águas dos nossos ancestrais, que são essas águas que nos trouxeram. E aí eu coloco, sabedoria ancestral é força que embala os fios nas margens dos rios e alimenta os seus corpos como ventre de mãe. E eu venho das águas de Oxum, né? Uma vez eu tive um sonho onde Oxum chegava para mim e falava: por que você está com medo? Você não está só. Você nunca esteve só. Eu sempre estive ao seu lado.
E aí eu escrevi: você não está só, você nunca esteve só. Antes do seu primeiro sopro de vida, eu estava ao seu lado, te guiando seus passos, os caminhos que seguiste. Você nunca esteve só. Suas dores eu curei com minhas lágrimas, lágrimas que se compadecem com as dores do mundo, lágrimas que jorram cada vez mais forte diante das dores que tu também sentes. Porque você sou eu, somos eu e eu. Olhos inundados de águas, lágrimas inundando os olhos d'água. Então, eu sou antropóloga, a Andréa também é antropóloga. Nós trabalhamos com quilombos no Brasil, nós fazemos laudos de quilombos. Atestamos que as comunidades, elas são quilombolas, através da autoidentificação e de um estudo detalhado da vida dessas pessoas. Também trabalhamos com patrimônios. Eu fiz um laudo que tornou a festa de Iemanjá patrimônio cultural e material da minha cidade, Salvador. A Andréa, junto com o João e com outras pessoas estudiosas de Cachoeira, também fizeram a salvaguarda de 10 terreiros de candomblé dentro da cidade de Cachoeira, em São Félix. Trazer esses patrimônios, trazer essas memórias e fortalecer essas memórias a partir de leis, a partir de direitos, para a gente é algo muito importante. Eu acho que é muito importante também trazer um pouco dessa nossa experiência, porque a santeria precisa ser tomada como patrimônio da humanidade. Os parreiros precisam ser tomados como patrimônio da humanidade. Então, a gente quer ter esse bate-papo aqui, trazer um pouco das nossas experiências, das nossas vivências e da poesia também, que a Andréa vai trazer para vocês. Sim, eu vou falar puxar um pouco mais do assunto, que é uma coisa que para a gente é muito cara, né? Falar um pouco também de onde vem. Eu acho que é muito importante a gente falar de onde vem essa parceria. A nossa, Cristiane e eu somos amigas há aproximadamente 9 anos, e mantivemos essa parceria. Somos colegas de trabalho, né? E somos filhas também de Oxum, né? Sou uma mulher de Iemanjá e Oxum, das duas águas, né? Tenho essa imensa sorte. E a gente se encontrou, na verdade, no reencontro com a bênção de Oxum. Eu estava grávida e nós acabamos nos reencontrando e nos ligando a partir da comida que Cristiane cozinha, que é uma comida sagrada. Ela é Yadagã, é a mãe da cozinha, dentro da nação Jeje Savalu. E desse caruru, desse vatapá, brotou a nossa amizade, que já existia, né? Como uma nascente mesmo. Ela está por baixo da terra e ela brota, como a gente fala na minha terra. E essa amizade tem rendido frutos lindos e de muita luta, né? A gente está sempre se reencontrando nas estradas também de luta. Pelos povos, eu falo sempre que a gente não trabalha, a gente está lutando com os povos e comunidades tradicionais de Quilombo, né? Na Bahia, de uma forma ou de outra, enfrentando, inclusive, algumas coisas que são bem previsíveis, né? Para dentro da nossa profissão. Não estou naturalizando, não é natural, mas é uma coisa que a gente vive também, essa luta. Então, a gente vive essa luta com a caneta. Eu falo que a nossa caneta é a nossa enxada e a nossa espada. E a gente tem lutado com ela, em parceria algumas vezes, às vezes com documentos separados, escrevendo documentos separados. Então, agora, acabamos de participar, por exemplo, ela ainda continua, eu me afastei de um projeto que era financiado, que está sendo financiado pelo Estado da Bahia, pelo governo do Estado da Bahia, que é para a titulação de territórios quilombolas. Então, foi mais um encontro em territórios diferentes, né, dentro do Estado da Bahia, mais um encontro de luta. Então, a gente tem lutado com as comunidades quilombolas no Estado da Bahia há algum tempo, né, e comunidades tradicionais. Então, para contar um pouco da nossa história de amor, da nossa amizade, e dessa amizade que tem rendido frutos de luta muito importantes. Então, para a gente estar hoje aqui, é uma emoção muito grande, né?
estar hoje aqui tão bem acompanhados. E falo em nome dela também porque eu sei que é essa emoção que passa pelo coração dela. A gente tem conversado. Está hoje aqui em Cuba, nessa conversa importante, com gente tão importante, né? Com gente tão sabida, como a gente fala, com gente tão sábia e que tem nos ensinado tanto. Então, estar aqui hoje é um grande presente, uma dádiva também, um regalo para a gente que tem lutado tanto. Então, e aí, voltando à palavra de terra escrita de água, que é esse lugar que a gente tem também, eu vou ler um poema meu. Vou colocar o óculos porque eu não vejo mais sem óculos. Rapidinho. Bora lá. Eu escrevi esse poema chamado Baobá na rua da casa onde eu fui criada. Eu fui criada numa rua que tem 2 baobás, que são gêmeos. Eu falo que são, nós chamamos eles de os gêmeos. Fica um do lado da rua, outro do outro lado da rua. Eu fui criada nessa rua, numa cidade chamada Itaberaba, localizada na Chapada Diamantina, de onde eu nasci, onde eu fui criada, e é o que eu sou. Eu sou esse lugar. Baobá. Criei meu coração no pé daquele baobá. Onde eu estou, este é meu espaço. Sendo a casa do meu coração, toda ela, uma enorme árvore, cavou, com arrebatadoras raízes e o corpo que dança. Puro movimento. Quem leva consigo um embodeiro tão fundo, tem a vida como busca, a busca como caminho, e o caminho definido por uma dialética eterna, raiz e asa. Nada demais, coisa muito simples. Sou eu, o meu quilombo. Eu queria contar um pouco mais da história de Baobá, porque Baobá nasceu no momento não sei como se chama aqui, mas da passagem da minha ancestra, da minha avó, né, de minha abuela, e um momento que eu temia, né, porque ela era minha iniciadora, a minha mestra, a minha avó consanguínea, Luzia, que está sempre comigo. Com certeza ela está aqui comigo. A gente está sempre junto. E nasceu nesse lugar e do que ela é também. Então ele foi feito para ela, mesmo ela tão pequena, ela era um baobá gigante, né? O coração dela todo um baobá. Um dos maiores baobás que eu conheço. Você vai traduzir? Tá. Ó. João, eu vou reler Baobá. João vai traduzir. Tá bom? E vou ler devagarzinho agora. Mais lentamente. Tá bom? Pode ser. Você prefere verso por verso? Pronto, então eu vou ler devagarzinho. Você vai ler comigo. Se você não conseguir entender minha leitura. Baobá. Criei meu coração no pé daquele baobá. Crié mi corazón al pie del árbol baobá. Onde estou, este é meu espaço. Donde estoy, este es mi espacio. Sendo a casa do meu coração, toda ela, uma enorme árvore, cavou. Siendo la casa de mi corazón, toda ella una grande árbol. ¿Dónde soy? ¿Dónde voy? Com arrebatadoras raízes e o corpo que dança, puro movimento. Con arrebatadoras raíces, el puro movimiento. Quem leva consigo o emboldeiro tão fundo, quien lleva contigo el emboldeiro tan profundo, tem a vida como busca, a busca como caminho e o caminho definido por uma dialética eterna. Tiene la vida como una búsqueda,
la búsqueda como un camino y el camino como una dialecta eterna, raiz e asa. raíz y alas, Nada demais. nada de más, Coisa muito simples. cosa muy simple, Sou eu, meu quilombo. soy yo, mi quilombo. Então nasceu dessa... Nós somos de uma comunidade quilombola. Com muito prazer. E onde nascemos e fomos criados no nosso povo, no meu plano. Uma comunidade quilombola chamada Olho d'Água, onde nasce as águas azuis e cristalinas do Poço Azul, da Chapada Diamantina. Nós nascemos nessa comunidade que era localizada no município de Andaraí. E depois migramos para um povoado, também do mesmo município. Ubiraitá é o nome do nosso povoado. E desde então somos de uma religião, pertenço a uma religião de matriz afro-indígena, chamada Jaré. É um candomblé específico, apenas encontrado até o momento. Não tive notícia de outro lugar. Na Chapada Diamantina, em vários municípios. Andaraí, Mucugê, são municípios da Chapada. Nós somos do Jaré. Minha avó foi uma pessoa que... Então, eu acho que é bom a gente falar dos lugares dos nossos corações como quilombo, né? Uma pessoa muito conhecida no Jaré de Andaraí. Então, era toda uma... era um equede, né? Existia toda uma vivência e uma dedicação a essa religião. Existe ainda, né? Eu falo que todos os caminhos que me levam pelo mundo me levam de volta para casa. Eu sou o olho d'água. Então, falar da palavra, eu acho que assim, o propósito, sobretudo, não sei se está para entender, estou falando rápido, é a gente pensar a palavra escrita no papel, ou como hoje vimos na oralidade, que é soprada ao vento, ou escrita na parede, ou escrita nos nossos corpos, como um lugar de resistência, como um quilombo. E é isso que é por isso que a gente está aqui. Porque eu acho que, principalmente, além de tudo, além dos sentidos que nós temos e das essências, de sabermos cuidadoras, zeladoras e zeladores desses lugares que são sagrados, desses territórios, né, de sabedorias, a gente sabe e tem a plena noção de que a gente está unido pela palavra também. Seja ela cantada, seja ela recitada, escrita nos corpos, nos sinais que nós temos nos nossos corpos, nas nossas contas, nas leituras que a gente faz um do outro e uma da outra, e de tudo que nasce a partir disso. E esses são pequenos exemplos. Nós podemos falar disso durante meses sobre o mesmo assunto. Então, o que tem uma autora brasileira, a professora Leda Martins, que chama de afrografias, né? Este termo, para essas leituras e essas escritas que a gente tem feito durante séculos, né? Dentro dos nossos territórios e com as nossas sabedorias. E aqui, por isso, a gente tem... Hoje foi um dia de grande aprendizado e de grandes conexões, e a gente vê ali, nesse bordado, os pontos que a gente consegue, né, se encontrar, que a gente consegue, como lá a gente chama de rida de biuro. Eu falo que é parecido com esse bordado da goiabeira, né? É onde se encontram esses pontos, né? Onde a gente borda, onde a gente dá o arremate. Então, é sobre isso, né? Eu acho que a gente pensar o quilombo, a palavra como um lugar da resistência, o nosso coração. E eu acredito que a palavra, acredito e sei que ela é sagrada,
mora nesse caminho entre o coração, entre o Ocã e o Ori, entre o coração e a cabeça. Então a gente tem a sorte de estar hoje junto conversando sobre ela, né? E poder acessá-la de várias formas. Então, existem experiências lindíssimas e, inclusive, lugares que são esses quilombos, né? Quando uma pessoa, por exemplo, como se chama em Cachoeira, como se fala em Cachoeira, com licença, estou falando aqui em nome de Cachoeira, mas tem os presentes que são de Cachoeira, trocar a língua, né? Falar em língua, Yorubá, Fombe, Banto, etc, muitas. É um lugar de resistência. É um lugar não só de refúgio, não só de batalha, mas de grandes acontecimentos. Então, é pensar o que é o quilombo, né? É um lugar dos acontecimentos. É um lugar em que a gente resiste, é um lugar da luta, mas é também um lugar de amparo, de cuidado entre os nossos e as nossas, né? E a gente tem se encontrado há muito tempo, né? Esse local de resistência e as águas como resistência histórica me traz a questão dos nossos encontros históricos, nossos encontros ancestrais. Eu sou de um candomblé da nação Jeje-Savalu e nós temos várias águas que cruzaram com as nossas. Então, Oxum, Iemanjá, Xangô, vêm das águas de Queto e se misturam com as águas do Jeje e se misturam com Bessem, que é uma entidade do povo do Benin. Aí você tem Iemanjá, que é Xangô, que são entidades da nação nigeriana. E aqui eles se encontram. E esses encontros, eles continuam acontecendo. Esses encontros, eles são importantes, essas trocas de conhecimento. E vai-se à África, aprende rituais e volta. Vai no Brasil, aprende rituais e volta. Vem em Cuba, aprende rituais e volta. A troca ancestral dos nossos conhecimentos, eles são muito importantes, porque tentam ao todo o tempo apagar a nossa história. Quando a gente olha para aquela parede e vê tanta gente branca e só vê 2 pretos afastados, a gente entende como eles tentam historicamente apagar as nossas vivências. Mas nós temos nas nossas vivências marcadas em nossos corpos, nós temos as nossas curas, nós temos as nossas guias, nós temos as nossas proteções históricas e nós temos a palavra dos nossos ancestrais. Mais importante do que os livros que estão escritos nas universidades, tentaram apagar nossa memória, mas eles não conseguiram nos calar. Eles não conseguiram calar as vozes das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais, das nossas abuelas, dos nossos abuelos. Não conseguiram calar. Eles passaram conhecimento. Aquela ciência que da universidade se coloca como única forma de pensar o mundo, a gente já faz ciência há milhares de anos. E nossa ciência não é vista como uma ciência válida, é vista como algo de, aquilo ali é uma, como que eles chamam, superstição, folclore, bobagem de preto. Eles não conseguem visualizar a profundidade da nossa ciência. Eles não conseguem, eles veem uma pedra e só conseguem ver a pedra, não conseguem entender que aquele altar ele tem uma profundidade de palavras, ele tem uma profundidade de significados, de signos, uma profundidade de signos. Então, eu acho que é importante a gente estar trazendo essa palavra enquanto troca quilombola, porque quilombo significa resistência negra. Sempre resistimos, continuamos resistindo. É essa resistência que faz com que tudo que nossos ancestrais trouxeram há tantos anos continue. Enquanto tantos locais, inclusive em África, estão perdidos pela conversão evangélica, conversão pentecostal. Muitas cidades perdem pela força da colonização, dos colonizadores que estão ali na parede, todos ali. E aqueles colonizadores, eles colocam tudo que eles pensam como a única forma de ver o mundo. Por isso é tão importante o nosso encontro, por isso é tão importante reafirmar esse quilombo da palavra. Né? Tanto reafirmar que nosso quilombo
ele vai crescer, ele pode crescer e pode cada dia mais se fortalecer para além dessas águas do Atlântico, onde nossos ancestrais estão enterrados. Por isso, dentro do que a gente acredita, quando a gente está como Iaô, a gente não pode entrar no mar. Porque a gente não pode entrar no mar, porque o mar é um cemitério. É um cemitério dos nossos ancestrais. O mar, foi no mar que muitos dos nossos ficaram, não chegaram até aqui. E nós somos os netos, os descendentes desse poder, né, que chegou e que se manteve através da força da palavra. Eu vou puxar uma cantiga para a gente, de onde eu vim. Eu sou de uma zona que tem, além dos ciclos econômicos, tem bastante diamante, né? Que é chamada Chapada Diamantina por causa do diamante. Para a gente, o diamante, ele é um encantado. Eu vou puxar a música. Eu queria que alguém me acompanhasse, porque, né, para mim é muita canção. Pedrinha miudinha de Aruandaê, Lajedo tão grande, pedrinha de Aruandaê, pedrinha miudinha daê, Lajedo tão grande de Aruandaê. 3 por aqui, choveu, tá porra. Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que amarrotou, foi tanta água que meu boi nadou, choveu que amarrotou, foi tanta água que meu boi nadou. 3 pedras na minha aldeia, uma maior, outra menor, a mais pequena que me alumeia. Oi! Gente, eu e rádio temos uma parceria, vou explicar antes, melhor do que depois, que é chamada Canto de Semente que Brotou. A semente está brotando. Aí a gente chamou a semente, ela está brotando, que é uma poesia que nasceu no Quilombo da Chapada Diamantina, no meio da luta. Então, aí a gente coloquei no grupo, o rádio que fez, encantou mais ainda o canto da semente. Eu vou passar porque eu gosto de ouvir ela cantando o canto da semente. Foi a minha forma de conhecer a Andréia, foi minha forma de saber de todas as verdades, de toda a força que ela traz por dentro também. Esse canto de semente eu acho que simboliza essa floração, esse encontro todo, que a gente tenta se religar, não só em profundidade com a terra, mas em profundidade com nós mesmos. Um canto de semente, somos a permissão antiga, entre encantadas águas cor de mel, pedras gigantes e miúdas, entre onças e jiboias, somos a permissão dada por quem empurrou nos portais, e em tudo estamos no menor azulão, no grito da raça a mortalha, no maior piculizeiro que foi bloqueado da brota, no pés de Imburana, que canta no meio das gerais, da churremeira que balança do cume das corais, ou na enormidade do Ororô, ai tudo um pouco da gente, nós somos uma permissão dada por nossas e nossos mais velhos.
no maior licuriceiro que foi todo ainda na brota, no pé de Imburana, que canta no meio das Gerais, na juredeira que balança no cume da senhora, ou na enormidade do Orobô. Ai, tudo um pouco da gente, nós somos uma permissão dada por nossas e nossos mais velhos, por isso não há segredo. Quem celebramos da vida, quem celebramos nos protege, e por isso não morremos, 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 e por isso não morremos. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O ano passado eu morri, Mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Graças pela atenção e a bênção. Bendições.